Você já ouviu falar em noites escuras da alma? No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês 5 sinais desse momento desafiador no nosso processo de despertar. E até o final do vídeo eu vou compartilhar também com vocês uma dica preciosa do que a gente pode fazer para passar por esse momento de uma forma mais leve. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Alguns dos maiores desafios que a gente passa na nossa vida, aquele momento que a gente acredita que a gente chegou no fundo do poço, pode fazer com que a gente comece a questionar muitas das certezas que a gente tinha na vida. As nossas crenças, os nossos valores, o nosso senso de propósito. Às vezes pode até dar uma sensação de que a gente está enlouquecendo. Porque tudo isso, todas essas dúvidas, todos esses questionamentos, eles geram medo. E o medo pode levar para ansiedade, pode levar para depressão. Eu passei por um processo assim lá em 2019, um ano antes da pandemia. E o que eu posso te garantir com toda a certeza é que por mais difícil que sejam os desafios que você está enfrentando agora, por mais doloroso que isso possa ser, isso também vai chegar ao fim, isso também passa. E a melhor notícia é que a gente sai muito melhor do lado de lá, a gente se torna uma pessoa melhor, ao ponto de olhar para trás e agradecer todas aquelas dificuldades que a gente passou. Porque se não fossem por elas, a gente não teria se tornado a pessoa que nós somos hoje. A gente não teria condições de olhar para a vida a partir de um outro ponto de vista, de conquistar uma paz renovada, uma alegria renovada de viver. Então, se você estiver vivendo isso agora, leva isso no seu coração. Isso também vai passar. Qual é o propósito, então, desse período que a espiritualidade chama de noites escuras da alma? É importante que a gente entenda que isso não é um castigo, que isso não é uma consequência de qualquer decisão que a gente possa ter tomado na nossa vida. O propósito desse momento é tirar do nosso caminho tudo aquilo que não nos serve mais no nosso caminho evolutivo. Então, as noites escuras da alma são um desfazer, um descamar. E não precisa ser doloroso. Mas o que acontece, é que a gente tem muita dificuldade em abrir mão, em soltar, em tirar a resistência daquilo que a gente ainda está muito apegado, embora muitas vezes a gente saiba que já não nos serve. Mas a insegurança da gente não ver o que tem ali na frente, a insegurança da gente não conseguir enxergar lá na frente do nosso caminho o que é que nos aguarda, quando a gente abre espaço para esse novo, para esse desconhecido, é o que faz com que a gente sofra, porque a gente tende a ficar apegado ao conhecido, apegado às situações da nossa vida, ainda que elas já não nos sirvam mais. Quais são, então, os 5 sinais de que a gente está vivendo uma fase dessas na nossa vida? O primeiro que eu quero compartilhar com vocês é um sentimento de que a gente está sobrecarregado, perdido, se sentindo sem esperanças. Quando a gente passa por qualquer evento traumático na nossa vida, como a perda de alguém que a gente ama, a perda de um emprego, o diagnóstico de uma doença grave, tudo isso pode desencadear na gente um sentimento de que a nossa vida não faz mais sentido da forma como fazia antes. A gente passa a se sentir sobrecarregado pelas dúvidas que a gente sente daqui em diante, Por se sentir perdido e não enxergar uma saída, não enxergar uma alternativa para aquilo que a gente está vivendo, faz com que a gente se desconecte muitas vezes do ambiente e das pessoas ao nosso redor. E aí tudo que a gente mais quer nesse momento é encontrar uma luzinha no fim do túnel, é um pouco de clareza, para a gente entender quais são os próximos passos, o que a gente deve fazer a seguir para retomar a nossa vida. Nesse processo, pode ser que o nosso sentimento de vítima com relação ao mundo seja ainda mais potencializado. Então, pode ser que você sinta muita raiva das pessoas, raiva das circunstâncias. Durante essa fase, eu brigava até com Deus.
Eu acordava muitas vezes de madrugada sentindo muita raiva e eu questionava a Deus do porquê que eu estava passando por aquela situação, por que eu merecia passar por aquilo. E na verdade, isso não tem nada a ver com o mundo ao nosso redor. É um processo interno, de desfazer interno. Então é importante que a gente vá buscar informação, tomando cuidado para não se sentir ainda mais sobrecarregado, porque embora a gente viva na era da informação, a gente tem que filtrar tanta coisa, tanto lixo aí fora, até que a gente consiga realmente chegar em alguma informação relevante que nos ajude de verdade. O segundo sinal é uma mudança drástica nos nossos interesses e nas pessoas com as quais a gente escolhe passar o nosso tempo. Pode ser que aquele seu trabalho que antes te preenchia, te animava, perca um pouco o brilho. Pode ser que você se sinta entediado com o seu trabalho e isso gere, inclusive, um pouco de ansiedade por você não saber como buscar algo novo, como recomeçar, como de repente mudar de carreira, né? Porque essa já não te preenche mais. O mesmo acontece com nossos grupos de amigos. Pode ser que aquelas pessoas com as quais você saía para ir para festas, para beber, para dar risada, não façam mais sentido, não dê mais liga, você não se sinta mais conectado a elas. E tudo isso pode gerar na gente, inclusive, um sentimento de culpa, né? De que a gente não está sendo justo com o nosso passado, com as pessoas que fizeram parte do nosso passado. Mas na verdade, isso não tem nada a ver, né? As pessoas elas vão entrar e sair da nossa vida o tempo todo. E quando a gente consegue ser verdadeiro com relação a isso, o que a gente está fazendo é honrar essa nossa nova versão que está nascendo dentro da gente. Algumas coisas elas vão deixar mesmo de fazer sentido e tá tudo bem. O terceiro sinal é a mudança do que representa sucesso para você. A gente tende a condicionar a nossa felicidade a atingir o sucesso, né? E o sucesso na nossa sociedade, ele está muito ligado a um cargo de prestígio, a ter muito dinheiro na conta, a ser convidado para festas interessantes. E quando a gente passa por esse processo, pode ser que você sinta um descolamento do que é sucesso em termos do que a sociedade considera um sucesso. Porque você vai começar a se alinhar com aquilo que é valor para você, independente do que um grupo de pessoas acredite, independente daquilo que a sociedade diga sobre o sucesso, do que você tem que fazer para alcançar o sucesso e, portanto, a felicidade. Eu, por exemplo, quando morava no Brasil, acreditava, né, que felicidade, que sucesso era morar num condomínio fechado, viajar 2 vezes por ano para Disney com as crianças, trocar de carro todo ano. Depois que eu mudei para Holanda, eu moro numa cidadezinha que mais parece uma vila. Eu não tenho carro, a gente faz tudo a pé, de bicicleta ou de transporte público. E eu sou muito mais feliz, eu vivo muito mais em paz com essa simplificação que aconteceu na minha vida daqueles anos para cá. O quarto sinal é o reviver algumas lembranças que podem ter sido traumáticas da nossa infância. Lembra, o propósito desse processo é o desfazer. Então, aquelas dores que você já tiver pronto para processar, elas vão vir à tona, para que a gente possa olhar para as camadas e para as máscaras que a gente construiu ao nosso redor para ser aceito, para fazer parte. E a gente vai perceber que fazendo isso, a gente começa a se reaproximar da nossa essência. A gente se dá conta, de repente, que toda essa proteção que a gente construiu ao nosso redor não vale a pena, porque ela só nos afastou de quem a gente é de verdade, ela só nos afastou da nossa felicidade, da nossa paz verdadeira, que está muito conectada com a nossa essência, que está muito conectada com quem a gente é, apesar de todas essas crenças que a gente construiu ao nosso redor.
O quinto e último sinal é um sentimento paradoxal de liberdade. Se você estiver muito focado na sua dor, né? Se você estiver olhando muito para aquilo que está te fazendo sofrer nesse momento, pode ser que esse sentimento de liberdade passe desapercebido. Mas eu me lembro claramente que, apesar de eu olhar para a minha vida, né, ao meu redor, e ter uma sensação de que tudo estava desmoronando, existia também por trás de tudo isso um sentimento de libertação, um sentimento de leveza, porque era como se eu não precisasse mais continuar sustentando aquilo que não fazia mais sentido na minha vida, aquilo que não me dava mais nenhuma sensação de propósito. Muitas vezes a gente não percebe que para que algo novo nasça na vida da gente, a gente tem que estar disposto a deixar ir aquilo que não nos serve mais, né? Então, nem sempre, quando a vida parece estar desmoronando, é uma coisa ruim. Aliás, nunca é uma coisa ruim. Sempre haverá algo novo. Sabe aquela frase? Quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela? É exatamente isso. Então, a gente pode escolher colocar o nosso foco nesse lugar, né? De manter a nossa confiança, de que apesar de que algumas coisas na nossa vida estão se desfazendo, isso é sinal de que alguma coisa nova vai brotar ali na frente. E aí eu te pergunto, você consegue reconhecer alguns desses sinais em algum momento que você tenha passado ou no momento que você esteja passando agora na sua vida? Se sim, compartilha com a gente nos comentários. Isso ajuda as pessoas que podem estar passando por isso agora a enxergar uma luz no fim do túnel, a perceber uma saída. O ser humano funciona dessa maneira, né? Os outros muitas vezes são espelho pra gente. Então a gente escutar uma história de alguém que superou essa fase muito desafiadora que pode acontecer na vida da gente, que vai acontecer para todos nós em algum ponto, ajuda muito muitas pessoas que podem estar assistindo esse vídeo. Então deixa aí nos comentários para mim. E agora, para encerrar, eu quero compartilhar com vocês uma dica valiosa que pode ajudar a gente a sair de uma espiral de acontecimentos ruins em menos de 1 minuto. Então presta atenção. Como eu já falei aqui muitas vezes no meu canal, tudo o que nos envolve é energia. Então a gente tem que prestar muita atenção naquilo que a gente fala, na forma como a gente fala com a gente mesmo, porque as nossas palavras são como varinhas mágicas, porque elas carregam uma frequência, né? Elas são carregadas de uma frequência. Então, dependendo da forma como a gente fala com a gente mesmo, quando a gente está passando por esses momentos desafiadores, a gente pode perpetuar esses acontecimentos negativos da nossa vida, fazer com que isso se estenda se a gente não prestar muita atenção. Por exemplo, eu quero que você repita comigo algumas frases que eu vou dizer agora e você perceba, preste muita atenção em como é que você se sente com relação a essas frases. Isso é muito difícil. Eu tô muito estressado. Eu tô muito preocupado com o rumo que a minha vida tá tomando. Eu não consigo ver uma saída, são só problemas atrás de problemas. Isso nunca vai terminar. Como é que você se sente depois de repetir essas palavras? Eu tenho certeza que isso dá em você um sentimento pesado, um sentimento talvez de ansiedade, de angústia. Agora, vamos repetir outras frases e eu peço de novo para que você preste atenção no seu corpo, como é que isso vibra. Isso que eu estou passando agora é uma iniciação, uma ativação de um momento melhor na minha vida. Eu estou passando por um momento de cura, por um aprofundamento da minha alma, por um aprofundamento na minha confiança, na minha inteligência interna. Isso nada mais é do que uma grande oportunidade que vai me fazer me sentir muito mais conectado, muito mais em paz com a minha vida,
de uma forma que eu nunca experimentei antes. E aí, como é que você se sente? Tenho certeza que traz para você um sentimento de leveza, um sentimento de confiança, de que vai dar tudo certo. E se você não consegue sentir isso imediatamente, pelo menos você está aumentando as chances de que uma solução apareça um pouquinho mais à frente. A gente encurta esse nosso processo quando a gente olha para ele de uma forma diferente. Então eu espero, sinceramente, que você aplique essa dica na sua vida sempre que você passar por algum momento que no primeiro momento, né, que à primeira vista te cause medo, te cause ansiedade. Procura falar com você dessa forma, olhar para os desafios dessa maneira e veja o que é que decorre daí, né? Como é que essa situação se desfaz, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Se você gostou dessa minha dica, deixa aí o seu curtir. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!